Beleza, então nós fizemos até essa daqui, vamos fazer essa F. Essa F nós não fizemos. E eis que começa a nossa aula. Olha só. Que maravilha, hein? Eu tinha uma professora de álgebra que ela fazia 25 minutos de revisão da aula anterior. Mas eu vou te falar, era muito bom, cara. Porque assim, era no mestrado na época, né? Era tanta informação, né? Que aí quando ela terminava assim de revisar a aula anterior, você tava fresquinho, né? Falei assim, caramba. Aí você entendia desde o primeiro minuto da próxima aula. Essa paciência que ela tinha aí era muito bom. Módulo de x ao quadrado. Edmeia, o nome dela. Aqui é 4. Menos 4, menos 3 em módulo. Então lá, módulo, beleza. Essa daqui é a função, entendeu? Começa o jogo. Como que nós vamos fazer essa função? Como que nós vamos desenhar essa função? Então a primeira coisa que eu falo para você é... aqui dá para a gente fazer usando as técnicas de translação, né, de gráfico, né, horizontal e vertical. Mas não só isso, a gente vai ter que usar a ideia do módulo também. Okay? Então a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é: quem é a função base? Alguém consegue me falar aí? Quem é a função base? Tempo. Função base. Deixa eu colocar o microfone aqui. Quem que é a minha G? Vou colocar aqui, ó. Quem que é a minha G? G de x. Eu quero uma expressão para G de x. Módulo de x, a Eduarda está falando aí. A Valéria falou f. Esse x2 seria x ao quadrado? O Matheus falou módulo de x ao quadrado. Beleza, vocês estão mesclando aí. O que mais? Módulo de x ao quadrado. Ok, quando você tiver com módulo, pode ser módulo dependendo da situação, né? Você pode colocar módulo de alguma coisa sendo a função base. Eu vou colocar a minha função base sendo a função x ao quadrado. E eu vou usar a técnica do módulo aquela de fazer a reflexão com respeito ao eixo x. Né? Tudo que tiver para baixo é refletido para cima. Okay? Eu vou colocar a minha função g sendo a função x ao quadrado. Okay? Só. E aí vocês vão ver como que a gente consegue construir a partir dessa, construir toda essa daqui, só sabendo construir a x ao quadrado. Então vamos fazer o seguinte, primeiro aqui, depois aqui, ok, x e y. Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a função x. Olha só, nós sabemos desenhar x ao quadrado? Sim, sabemos. Ela vai ficar aqui uma parábola aqui, ok? Beleza. Agora eu vou começar a trabalhar aqui de dentro para fora. Olha só, essa função aqui, x ao quadrado menos 4. O que eu vou fazer com a módulo de x ao quadrado? Eu vou fazer o que com ela? Eu vou baixar 4 unidades, ok? Então, se eu pegar aqui e tirar aqui, menos 4, o resultado aqui no gráfico é eu baixar 4 unidades, ok? E aí nós vamos desenhar, eu vou colocar o gráfico dessa daqui agora, ali. Essa função é a função que nós desenhamos agora há pouco, ok? Então eu vou desenhar ela aqui, belezinha? Vamos desenhar ela aqui, ela de amarelo. Então vou pegar aqui, ó. 1, 2.
Eu vou desenhar usando um quadradinho para cada unidade, ok? Para não ficar muito longe. Então é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ela vai passar por aqui. Ok? Quando ela subir, então é uma parábola que eu desloquei 4 unidades para baixo, o vértice dela está aqui. Quando eu fizer os ramos aqui, ela vai cortar no 2 e menos 2. Então ela vai cortar aqui, ó, no 2 e menos 2. Então ela vai ficar assim. Vou desenhar aqui. Assim. Mais ou menos isso aí. Ela não faz um bico aqui não, viu? É porque não dá para desenhar perfeito aqui. Então essa daqui é a função. Essa daqui é a função x ao quadrado menos 4. Poderia ser ela a função base, a função que a gente vai começar? Poderia. Né? Mas o fato é que se por acaso você não tivesse... Né, se fosse uma função seno aqui, por exemplo, né, então você poderia começar, né, simplesmente com a função mais simples possível. Né? Essa daqui já é uma translação dessa. Ok? Vertical. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o módulo. Okay? O que seria módulo disso aqui? Agora eu vou usar a técnica do módulo. Né? Como que eu desenho o módulo de uma função? Qual que é o gráfico do módulo de uma função? Se eu já sei o gráfico da função. Resposta. Eu simplesmente pego o gráfico e tudo que tiver aqui para baixo eu vou rebater para cima. Isso é passar módulo numa função. Né? O que acontece com o gráfico disso? Então, deixa eu pegar aqui. Ó. Aqui está menos 4. Né? Menos 4. Aqui está 2. E aqui está menos 2. Beleza? Então, o que eu vou ter que fazer? Essa parte aqui de baixo eu vou ter que rebater para cima, espelhar para cima. Mas é espelhar mesmo. Isso significa que esse vértice que está no menos 4, ele vai para onde? Ele vai lá para o 4. Ok? Ele vai ter que passar aqui. 1, 2, 3, 4. Ele vai ter que passar aqui, olha. Ok? Então, vai ser simplesmente eu vou jogar para cima. Ok? Deixa eu fazer aqui de vermelho. Aqui. Então, vai fazer o seguinte, olha. Aqui. Vai fazer assim. Mais ou menos isso aqui. Ok? Então, aqui. Aqui. E aí essa parte aqui de baixo nós não teremos mais. Então essa daqui é menos 4. Ok? Então essa parte aqui nós não vamos ter mais. Eu vou apagá-la aqui. Beleza. Aqui é 4. Menos 4. Vocês devem estar doidos aí agora, né? O professor colocou menos 4 lá em cima. Beleza. Então, essa daqui de vermelho, né, que tem um resquício amarelo aí, mas essa de vermelho, essa daqui, é o módulo de x ao quadrado menos 4. Então, desenhei x ao quadrado, joguei 4 para baixo, passei o módulo, então refleti para cima, deu aquilo dali. Agora vamos continuar. O que eu tenho aqui? Eu tenho que subtrair 3. Então, eu estou trabalhando a função de dentro para fora. Então, agora eu vou subtrair 3 aqui. Ó. Vou tirar aqui, ó, menos 3. O que acontece quando eu tiro 3 aqui? Quando eu tiro 3, eu simplesmente pego essa função aqui, ó, estou subtraindo 3 no final da função. Então, eu vou pegar o gráfico da função e andar 3 unidades para baixo, ok? 3 unidades para baixo. Bom, eu acho que é mais fácil eu jogar esse gráfico, aqui, o eixo X, 3 unidades para cima, do que eu apagar o gráfico e fazer. Okay? Então é isso que eu vou fazer. Mas o que eu estou fazendo essencialmente é baixar esse gráfico 3 unidades. Ok? Mas eu vou fazer assim, ó. Aqui. O pessoal vizinho em cima jogando bolinha de gude, hein? Aqui. Aqui. Beleza? Então o gráfico estava aqui, vai 3 unidades para cima. Então é 1, 2, 3. Então ele vai passar aqui, olha.
2, 3. Aqui. X. Ok. Deixa eu só ajeitar aqui que apagou um pouquinho aqui. Beleza. Então o que eu fiz? Eu simplesmente peguei o gráfico e joguei 3 unidades para baixo. Ok? E aí, esses pontos aqui são os pontos 2 e menos 2. Ok? Esse daqui, olha. Esse daqui são o ponto 2 e aqui o ponto menos 2. Okay, vou apagá-los aqui embaixo porque eles ficaram meio soltos aqui, né? Okay, mas é o 2 menos 2. Aqui passa agora a ser qual? Aqui passa a ser o 1, né? Exatamente o 1. Aqui, olha. Vocês conseguiram entender o que eu acabei de fazer? Eu simplesmente joguei o gráfico 3 unidades para baixo. Aí mudou, né? Essa parte que estava lá no 4 ficou batendo no 1. Né? O ponto menos 2, 2 está aqui, né? O gráfico ficou aqui para baixo. Eu não sei o quanto que é isso aqui, teria que fazer a conta, mas... Ok. Deixa eu aumentar isso aqui. Me dá um alô aí, quem conseguiu entender o que eu acabei de fazer. Beleza? Pessoal, como é que tá a internet aí? Ok, eu vou responder, mas como é que tá a internet aí? Tá ok? Porque aqui deu uma... Ele tá dando um sinal de leitura aqui no meu celular. Mas... Como é que tá? Tá ok? Beleza. Bom, então... Calma. Nós ainda estamos nessa daqui, olha. Nós ainda estamos nessa daqui. A gente falta a última etapa, né? Então, voltando aqui, nós tínhamos o x ao quadrado, pá, deslocamos 4 unidades para baixo, com o módulo rebatemos para cima, aí menos 3, pegamos tudo e deslocamos 3 unidades para baixo, e ele ficou assim. Ok? Então ele ficou assim. Ao invés de eu apagar e fazer o gráfico tudo de novo, eu só simplesmente joguei o eixo x para cima, 3 unidades, né? É o mesmo que jogar o gráfico 3 unidades para baixo. Então ele está desse jeito aqui, por enquanto. Beleza? Então, agora nós vamos ter que fazer o quê? Agora nós vamos ter que calcular o módulo disso aqui, né? Porque aí a gente chega na função que a gente quer. Então, se essa expressão tem isso como gráfico, o módulo... Pessoal, não vai morrer não é possível. Então, passar o módulo nisso aqui é simplesmente, em gráfico, em termos de gráfico, é só jogar o gráfico para cima, da parte que ficou para baixo. Ok? Então, essa parte que ficou para baixo eu vou ter que rebatê-la para cima. Ok? Note que... como é que fala? É um reflexo perfeito. Ok? A quantidade de unidades que estiver lá embaixo tem que ir para cima e tudo mais. Então, note que, olha, aqui ele está 3 unidades para baixo. Isso aqui desce até 3 unidades. Então, ele vai ter que... Essa parte daqui... Dessa parte de baixo vai ter que se refletir para cima. Essa ponta aqui, que está no menos 3, vou até escrever aqui, ó. Isso aqui é o menos 3. Minus 3. Que é o menos 3 daqui, ele vai ter que rebater até o mais 3. Então, essa parte vai ter que ir para lá, ok? Vamos fazê-la de azul. Aqui, ó.
aqui e aqui. Então ele vai fazer o seguinte, ó, aqui e essa parte aqui continua, né? Ok? Beleza, então eu rebati essa parte daqui de baixo, eu coloquei para cima. Ok? Então não existe mais essa parte aqui de baixo. Então vamos apagá-la aqui, ó. E pronto. Esse aqui é o gráfico da minha função f de x igual a módulo do módulo de x ao quadrado menos 4 menos 3. Entendeu? Essa função aqui tem como gráfico aquilo que está lá. E como que nós construímos o gráfico dela? Nós começamos de dentro para fora, x ao quadrado, depois x ao quadrado menos 4, depois o módulo, rebatemos para cima, depois jogamos 3 para baixo, depois rebatemos para cima de novo. Beleza? E aí, quem conseguiu entender, eu fiz bem devagarzinho, né? Só para você ter... Você tem que ter a habilidade de saber que quando tem módulo, é só você rebater para cima. Só tem um problema, né? Se fora do módulo tivesse uma expressão com x, aí já era, mano. Aí não dá pra fazer nada a respeito. Aí é um caso perdido. Aí você vai ter que simplesmente usar a definição de módulo. E é isso que eu faço em vários exercícios, vários gráficos de funções modulares que já estão prontos em atividades assíncronas lá, que eu tenho que repartir em regiões. Para cada região eu vou ter uma expressão, aí eu desenho o gráfico da função naquela expressão e depois junto tudo. Aí esse método nunca falha, só que ele dá bem mais trabalho, né? Mas isso acontece quando você estiver somando coisas que tem variável aqui, beleza? Então, assim, eu tô te mostrando só para você ter noção, né? Você tem que ter essa noção quando chegar no cálculo 1, falar assim, não, porque às vezes é algo simples, é igual essa função. Essa função, para você desenhar essa função, ter noção do desenho dela é simples, ok? Em termos de você não precisa fazer conta nem nada. Acho que o pessoal aí tá fazendo a festa ali em cima. Ok, não, beleza, né? Mas vocês entenderam, né? Porque o gráfico ele é algo que vocês nunca viram na vida, né? Provavelmente, né? Mas vocês entenderam ou não? Tem que... Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se eu coloco aqui de um pouco mais grosso aqui. Esse é o gráfico. Entendeu? Tem uma função que eles chamam Batman atrás do muro, né? Aí tem mais coisas, né? Mostra ele com os chifrinhos lá da máscara e o restante lá, sei lá, da capa lá do lado. Se você procurar na internet, vocês vão encontrar. Beleza? Então, a moral da história tem módulo, rebate para cima. Beleza? E então eu vou abrir lá uma tarefa para vocês me entregarem na semana que vem, para quarta-feira que vem, das funções modulares, ok? Que eu acho que eu já deveria ter aberto essa tarefa das funções modulares. Mas eu vou abrir para vocês entregarem na semana que vem. Então vocês vão assistir tudo que tiver de função modular lá, que é gráfico de função modular, né? Equações e inequações, você precisa
resolver para saber quando é que o módulo é positivo, quando é que é negativo e tal. Você já faz isso treinando nas próprias funções, né? Então, toda essa parte de funções modulares vocês já farão lá e me entregarão, ok? Então, vou abrir essa tarefa para vocês. Quando eu abrir, vocês vão receber um e-mail. Beleza? Quem tá feliz aí agora? Beleza, então... Bom, alguém colocou uma cruz ali. Alguém colocou uma cruz ali. A Daisy. Beleza. Vamos falar agora, ainda sobre, né, construções de gráficos, vamos continuar falando sobre os polinômios, né, que são as primeiras funções, né? São funções que despencam lá no cálculo 1 e elas são simples de se fazer, sabe? Tem muita coisa que você esboça o gráfico de forma simples. Se você for fazer cálculo numérico, por exemplo, não sei se você vai fazer, então lá você tem que encontrar o zero da função por meio de... Então você tem que fazer um gráfico para poder estimar o intervalo inicial para usar um dos métodos de aproximação para achar o zero da função. Então você tem que ter uma ideia do esboço do gráfico. Você não precisa fazer o gráfico certinho, só ter uma ideia do esboço. E muitos gráficos são simples de fazer. É fácil você fazer um esboço dele. Não são todos, né? Mas assim, tem muitos que são simples. E um desses que são simples, uma dessas categorias são simples, a gente vai ver agora. São as funções potências, que elas caem, tá tudo quanto é toda hora, e se você soubesse, fala, poxa, é só isso, né? Que está ainda na parte ali de funções polinomiais. Antes disso, vamos falar das funções pares e ímpares, né? A gente está falando de funções, né? Essa parte par e ímpar, crescente e decrescente, talvez entraria um pouco antes. Mas eu acho que colocar ela aqui tá beleza, nessa etapa. Dá para a gente fazer tudo sem saber o que é função par e função ímpar, ok? Então, par ou ímpar? O que é uma função par ou ímpar? O que é uma função par e o que é uma função ímpar? Uma função par é uma função que satisfaz isso aqui, olha. Se eu aplicar a minha função no oposto de um número, isso é o mesmo que eu aplicar a função no próprio número. Okay? Então eu vou até escrever aqui, ó, f de menos x é igual a f de x. Isso significa o quê? Por exemplo, quem que é a f de menos 2? Isso aqui é a f de 2. Ou seja, se eu conheço a f no 2, então eu sei ela no menos 2. Se eu conheço ela no 10, então eu sei ela no menos 10. Se eu conheço ela no raiz de 5, então eu conheço ela no menos raiz de 5. Moral da história, para eu saber o valor da função em algum número negativo, basta eu saber no número positivo. Ou seja, eu só preciso saber como que é a minha função em um dos eixos, em um semi-eixo aqui, olha. Se eu souber todos os valores da minha função aqui, aí eu pego assim, olha, esse aqui é o 7. Então, quanto que é o valor da minha função no menos 7? Se o valor da minha função no 7 foi isso, no menos 7 ela vai ter o mesmo valor. Então, eu só preciso saber o valor da minha função em um semi-eixo, né? Porque no outro ela vai simplesmente repetir a mesma altura. Okay? O valor da função, quando você coloca no gráfico, né, ele é a altura no eixo y. Okay? Pode ser para cima ou para baixo, se for negativo. Okay? Beleza. Esse gráfico aqui está ilustrando o que é isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui, esse aqui é o meu valor x. Olha, esse aqui é o meu valor x. Ok? Vocês estão enxergando aí, beleza? Olha só. Esse aqui é o meu valor x. Então, olha, eu vou pegar x, tá aqui.
esse daqui é o menos x. Esse aqui, olha. Aqui. Então, aqui é o valor x, aqui é o valor menos x. Okay? Eu sei quem que é a minha f de x. Esse aqui é o gráfico da minha f. Okay? Então, quem que é a minha f de x? Eu simplesmente subo no gráfico. Okay? Eu subo no gráfico, bato aqui em cima, né, no gráfico, e rebato aqui no eixo y. Então, a essa altura aqui, o número que tiver aqui no eixo y, que se refere a esse ponto aqui, é a imagem do x, pela minha função f. Okay? Então, esse tamanho aqui é o f de x, que é o mesmo que esse. Aqui, né? Ele até colocou aqui, ó, f de x. Okay? Então, essa daqui, isso aqui é o meu f de x. Mas quem que é o f de menos x? Quem que é o f de menos x? É o mesmo valor. Okay? Então, eu vou ter que subir no gráfico e bater, vai ter que dar no mesmo valor. Moral da história. Do tamanho que for aqui, vai ser aqui. Se eu pegar um outro valor aqui, olha, ele vai bater aqui embaixo. Do jeito que ele está fazendo aí. Eu vou pegar um outro valor aqui, ele vai descer aqui, bater nessa parte e rebater para cá. Isso significa que se eu pegar o oposto dele, né, a menos de um desenho mal feito aqui, meu, mas ele teria que bater no mesmo local. Ok? Porque a imagem é a mesma. Vocês conseguiram entender isso aí? Tudo que for de um lado vai ser igual do outro. E em termos geométricos, a minha função, o gráfico da minha função, tudo que o gráfico tiver aqui, ó, no eixo x positivo, ele vai ser espelhado no eixo x negativo. Então, basicamente é o seguinte, suponha que eu não soubesse qual que é o gráfico da minha função aqui, mas eu sei que a minha função é par. Okay? Se eu sei que o gráfico dela nessa parte é assim, eu simplesmente pego isso aqui e viro a folha para lá, plaque. E pronto, eu repliquei. Eu fiz uma reflexão com respeito ao eixo y, pelo fato da minha função ser par. Ok? Quem conseguiu entender isso aí? Geometricamente, função par você simplesmente reflete com respeito ao eixo y. O eixo y é um espelho. Beleza? Beleza. E agora, a minha função ímpar? Pessoal, peraí, deixa eu só pegar a bateria aqui do meu celular, está acabando aqui. É o carregador aqui. E quando não é geometricamente? Ah, você fala como que a gente analisa se ela é par ou não geometricamente? A gente vai fazer exercício isso aí. Inclusive vai ter uns exercícios que nós faremos agora e mais lá nas atividades assíncronas. Okay? Mas o importante é se alguém fala para você, a função é par, então acabou, ela é um espelho, o gráfico dela para cá é igual para cá, espelhado aqui. Isso é importante. Okay? E isso é traduzido, o fato dela ser par é traduzido nisso aqui, olha. Se eu aplicar no x, o mesmo resultado vai ser para o menos x. Isso acontece com a função cosseno que nós vamos ver. Por exemplo, o cosseno, de 30 graus é igual ao cosseno de... Né? Se você colocar um radianos aqui também, é o mesmo que o cosseno de menos 30 graus. Tanto faz você estar trabalhando com valor positivo aqui ou negativo. Né? Então, a função cosseno é uma função par. A função x ao quadrado é uma função par. Olha só. F de x é igual a x ao quadrado. Ela é uma função par. Quer ver? Olha só.
vamos só fazer um teste. Quanto que é o f de 5? É 25. Quem que é o f de menos 5? F de menos 5 é menos 5 ao quadrado, que também é 25, que é igual a f de 5. Okay? Então, f de menos 5 é igual a f de 5. Mas, geralmente, f de menos x é igual a menos x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, que é igual a f de x. Ou seja, o f de menos x é igual ao f de x. Então, a função x ao quadrado é uma função par, né? Note que ela é uma parábola, né? E do jeito que ela é aqui, ela é aqui. Ela é toda lindona, né? Ó, aqui, ó. A gente já... Ó, do jeito que ela é para cá, ela é para cá. Se eu desenhar ela aqui, eu só viro para cá e rebato, acabou. Então, esse é o moral das funções pares, ok? Eu acho que, deixa eu ver aqui, será que isso aqui é par? Dá pra mudar? Caraca, hein, mano. E até que eu dormi bem. Beleza. O que mais aí que eu devo ter errado aí? Beleza. Tá joia. E agora a função ímpar. Ok? E o que é uma função ímpar? Uma função é dita ímpar se ela satisfizer isso aqui, olha. É quase sendo a par, só que, né, tem um detalhezinho, tem um menos aqui, né? Então, o que ocorre aqui, né? Eu tenho aqui a minha f de menos x, lá na par. Nossa, aqui dormiu aqui, mano. Parei. Lá na par, a f de menos x era igual a f de x, só que aqui você troca o sinal, ok? Quando você troca o sinal, o que acontece? Você vai estar fazendo uma reflexão em ambos os eixos. Primeira coisa que você faz, você vai pegar a função e refletir aqui, ó. E aí depois você vai refletir para baixo. Então você faz uma reflexão aqui como se fosse par. E do resultado você faz uma reflexão no eixo x, né? Aqui para baixo. Ou de baixo para cima, né? O fato é que você faz duas reflexões no eixo y e depois no eixo x. Isso equivale a você fazer uma reflexão não com respeito a um eixo, como se o eixo fosse um espelho, igual a gente se olha, nós nos olhamos no espelho, então nós vemos nosso reflexo lá. O eixo de reflexão é um espelho, ok? Aqui o eixo de reflexão é um ponto, ok? Então basicamente, para qualquer ponto daqui, você teria que pegar a distância do ponto aqui e colocar na mesma reta e marcar aqui. É um pouquinho mais difícil de você enxergar, mas isso equivale a você fazer duas reflexões, uma aqui no eixo y e outra aqui no eixo x. Okay? Então, só para a gente ver, vamos fazer uma reflexão no eixo y. Como que ficaria a função? Vai ficar bonitona aqui do jeito que eu vou fazer, porque eu estou fazendo na mão. Mas, se eu fosse fazer aqui, ó, uma reflexão com respeito ao eixo y, dessa parte aqui, como é que ficaria? Ficaria mais ou menos assim, ó. Repara. Ficaria mais ou menos assim, né? Bem mais ou menos, né? Então eu refleti aqui. Agora eu vou pegar essa parte aqui e refletir aqui para baixo. Então essa parte aqui está aqui, vem para cá. Aí beleza, aí parou. Ou seja, se eu sei, né, note que essa equação aqui, né, que é essa daqui, ela está dizendo o seguinte: se eu sei o valor da minha função no x, para qualquer x positivo, por exemplo, então eu sei o valor da minha função para qualquer x negativo, né?
Suponha que o x seja positivo, então menos x é um número negativo. Quem que é a f desse número negativo? É menos a f nesse número, que eu conheço. Moral da história, se eu conhecer o gráfico da minha f para x positivo, por exemplo, eu sei o gráfico dela geral, né? Então, vamos supor aqui, suponha que você não tinha nada aqui, ó, nada, ok? Mas você sabe que o gráfico da função que é para x positivo é isso aqui, mas você não sabe o que vem por aqui. Você sabe que o gráfico é assim e sabe que ela é ímpar. Então, o que você faz? Você reflete aqui e reflete aqui. Uma vez que você fez isso, você completou o gráfico dela para cá, completou ela, no caso, e na reta toda. Beleza? Vocês entenderam mais ou menos? Uma função ímpar. Alguém consegue dar um exemplo de uma função ímpar? Isso aqui, isso. Epa. Beleza. Então, exemplos de função ímpar. Uma função bem simples que é ímpar. Fx igual a x. Essa função ela é ímpar. Qual que é o gráfico dessa função? Bom, primeira coisa, vamos ver por que ela é ímpar. Quem que é f de menos x? Essa daqui é a minha função, ok? Então, essa função aqui é ímpar. Pois, olha só, quem que é o f de menos x? F de menos x é, se eu jogo menos x aqui, o que a minha f faz? Tudo que ela pegar aqui, ela apresenta. Então, se eu pegar isso aqui, eu vou apresentar isso aqui, ó, menos x. Okay? Mas agora eu vou escrever menos x, isso aqui é menos. Quem que é o x? O x é o próprio f de x. Então, eu vou até colocar aqui na frente. Isso aqui é menos f de x. Eu acho que vocês não entenderam isso aqui, não. Essa prova algébrica. Mas eu não vou exigir que você entenda 100% disso aqui, não. Porque é algo um pouco mais matemático. Ok? Mas eu acho que é útil você conseguir entender o que eu acabei de falar. Porque apesar de ser um pouco... matemática ainda é simples, né? Ó, f de menos x é igual a... Tudo que está aqui eu repito, ok? Mas agora eu vou olhar só isso aqui. Quem que é o x? Meu x é f de x. Então, no lugar do x, eu vou colocar f de x. E eu simplesmente acabei de mostrar que o f de menos x é igual a menos f de x. Então, ela é ímpar, ok? Agora, então vamos fazer o gráfico dela. Façamos seu gráfico e nós veremos que ela é uma função ímpar. Ok? Vamos colocar ela aqui no cantinho aqui. Não, isso aqui não, isso aqui. Vou pegar aqui. Aqui. Então eu tenho aqui, ó, x e y. Então a minha função é f de x igual a x. Qual que é o gráfico dessa função? É bem simples, né? Essa função é bem simples. F de x igual a x. É essa daqui, né? Esse é o gráfico da função. Certo? Ok, agora eu quero enxergar isso aqui pelo gráfico que ela é ímpar, ok? Então, vamos olhar para o gráfico dessa função só na parte positiva. Vou colocar aqui um pouco mais grosso aqui e de amarelo. Aqui, ó. Então, esse daqui é o gráfico da minha função, ok? Se eu refletir, então eu quero fazer o gráfico da minha função só para... Isso aqui é o gráfico da minha função só para o semi-eixo x positivo. Então, eu vou verificar se ela é ímpar, ok?
Então a primeira coisa que eu vou fazer é a reflexão com respeito ao eixo Y. Fazendo isso vai ser o quê? Vou colocar aqui de azul. Fazendo isso vai ser isso aqui, né? Aqui. Ok. Então eu fiz a reflexão do amarelo aqui com respeito ao eixo Y. Agora eu vou fazer a reflexão desse azul com respeito ao eixo X. Será que vai ficar em cima aqui da vermelha? Vai ficar em cima, né? Vai ficar certinho se eu refletir essa para cá. Moral da história. Essa reta, né, é exatamente o desenho de uma função ímpar. Ok? Simples assim. Ok? Quem entendeu aí o que eu acabei de fazer? Deixa eu apagar essa parte aqui. E o restante da galera? Ninguém. Uma função ímpar, ela tem que sempre passar pela origem, ok? O f do zero tem que ser zero, né? Porque senão não teria como você fazer esse processo de reflexão, ok? Beleza, agora vamos fazer umas continhas aqui. Olha, determine se a função é par ou ímpar, ou nenhum dos dois, porque a função nem, né, pode ser aqui. Não é pedra nem papel, pode ser tesoura. Vamos pegar aqui, ó, a função, essa função A. E a verificação é bem simples, ok? Você verificar, quando você bate o olho e você sabe se uma função é par ou ímpar, você já tem uma ideia do gráfico dela. Não que você tenha uma ideia do gráfico dela. Se você olhar o gráfico de alguma coisa e souber por conta que a função é par, você vai olhar o gráfico e já vai saber se faz sentido ou não, se você descarta aquele gráfico ou não. Porque você vai saber que ela tem que ser um espelho no eixo Y. Se você sabe que a função é ímpar, você sabe que ela vai ter que ser um espelho no eixo Y e X, ou seja, um espelho com respeito à origem, né? Então já tem uma ideia do gráfico. E aí você já pode descartar, não, isso aqui não é gráfico de função par, isso aqui não é gráfico de função ímpar, e assim por diante. Beleza, então a minha função é f de x igual a x elevado a 5 mais x. Então, eu preciso verificar isso aqui, olha. Eu preciso verificar se... Primeiro, eu vou fazer essa conta. Se no final der f de x, então é par. Se der menos f de x, é ímpar. Se não der nada disso, então não é nem par, nem ímpar. Okay? Então a primeira coisa, você vai pegar essa expressão e você vai colocar f de menos x. E aí no lugar de x, aqui, né, onde tiver x aqui na expressão, você vai jogar o que tiver aqui, que é menos x, você vai jogar lá. Então vai ficar como? Vai ficar menos x elevado a 5, tá vendo? Ó, x aqui, então menos x assim. Mas, no lugar do x eu vou colocar menos x. Menos x. Uma vez que eu fiz a substituição, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer os joguinhos de sinal que tiver. Ok? E aí eu vejo o que dá. Olha, menos x elevado à quinta. Como o expoente é ímpar, então eu vou manter o sinal aqui tranquilo, né? Se o expoente fosse par, isso aqui sairia o sinal, né? Sairia sem sinal aqui, né? Ok? Isso aqui basicamente deixa eu só explicar aqui, ó. Menos x elevado a 5. Isso aqui é menos x, que multiplica menos x, que multiplica menos x, que multiplica menos x de novo, e mais uma vez. 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5.
Então, isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é... Quanto x nós temos aqui? 5. Então, é x elevado à quinta. Agora eu vou colocar um sinalzinho aqui, né? Ó, se eu fizer aqui, ó, menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais e com menos dá menos. No final dá menos. Mas o fato é que a quantidade, o fato de nós termos 5 sinais negativos, isso aqui no final, o sinal fica negativo. Então isso aqui dá menos x à quinta, né? Então, é por esse motivo aqui que menos x elevado à quinta é igual a menos x à quinta. Nesse primeiro momento aqui, o 5 estava elevando tudo que está dentro do parênteses, né? Nesse segundo momento aqui, o 5 ele está elevando só o x, né? Ele está atuando só no x. E esse sinal sempre vai se manter. Mais com menos, menos. Beleza. Agora, o que eu faço aqui? Dá para eu colocar um menos em evidência. Então, eu vou colocar um menos em evidência aqui, ó. Então, vai ficar x à quinta mais x. Ok? Ó, coloquei o menos em evidência. O menos, né? Se eu fizer a distributiva, vai dar menos. Mas espera aí. Então, isso aqui é menos. Quem que é x à quinta mais 5? Quem que é x à quinta mais 5? X à quinta mais 5. É a própria f. Então, isso aqui é a própria f. F de x. Ou seja, o que eu acabei de mostrar? Eu acabei de mostrar que f de menos x é igual, fui fazendo conta e cheguei que é menos f de x. Então, eu estou olhando para cá agora. F de menos x é igual a menos f de x. F de menos x é igual a menos f de x. Isso aí significa que a minha f é o quê? Par ou ímpar? 1, 2 e... Ó. Logo, f é ímpar. Não é mesmo? F é ímpar. Beleza. Então essa é a continha que você tem que fazer para saber se a função é par ou ímpar. Sabendo que ela é ímpar, quando você vê o gráfico da função... Bom, aí é que tá, né? Ela é ímpar, beleza. Aí alguém fala assim, ó, eu fiz o gráfico da função. Seu colega lá fala assim, não, peraí, deixa que eu faça esse gráfico aí. Aí ele vai lá, faz o gráfico da função. E a função tá assim, olha. Opa. Beleza. Isso aqui é gráfico de função ímpar? Isso aqui é gráfico de função ímpar? Mesmo sem você fazer o gráfico daquela função, você já vai saber que esse não é o gráfico daquela função, porque aquela função é ímpar. Entendeu? O fato de você saber que a função é par ou ímpar, ela possibilita você descartar coisas. Ok? Isso aqui não é gráfico de função ímpar, né? Para ser função ímpar, tem que passar pela origem. Está passando pela origem? Tá. Ok? Mas agora, se você refletir aqui e depois refletir aqui, o gráfico dessa função seria isso aqui, olha. Seria esse de vermelho aqui, ó. Se eu pegar essa parte aqui e mandar para cá e depois refletir assim, vai ficar desse jeito. Ok? Aí o fato é, você tem que pegar uma folha e fazer um desenho, né? Você faz o desenho lá, você tem que virar assim e depois, né, virar assim. Quando eu mando essa parte para cá, quando eu reflito essa parte para cá, ela teria que fazer o seguinte, teria que fazer assim. Teria que fazer assim, ó, assim e assim. Beleza, eu acabei de refletir para cá. Agora eu vou refletir azul, ok? Quando eu refletir azul aqui, simplesmente vai ficar assim, ó. Entenderam a ideia? Ou seja, a minha verde original não era a função, não era o gráfico da função. Entendeu? Mesmo sem saber qual que é o gráfico da função, eu sei qual que não é o gráfico da função. Entenderam? Às vezes, quando tá difícil a coisa, você saber o que não é certo já ajuda, né?
Inclusive, muita escolha da sua vida você faz por exclusão, né? Assim, não, isso aqui eu não posso fazer. E acaba facilitando a chegar numa resposta um pouco mais favorável. Beleza, vamos para B agora. Opa, x a quarta aqui. Não, peraí, não pegou o x a quarta. Vou pegar o B aqui. 1 menos x a quarta. Rapaz, acho que tem jeito de aumentar isso aí, né, mano? Tem jeito até de eu virar isso aqui, rapaz. Olha só, quer ver? Esqueci. Vamos aumentar isso aqui, então. Beleza. Vamos verificar se ela é par ou ímpar. Então, o que eu tenho que fazer? Par ou ímpar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar f de menos, no caso g, né? G de menos x e fazer a continha. G de menos x. G de menos x. Ok? Vou pegar aqui. Chegar um pouquinho para cá. Então, vou calcular aqui, ó, g de menos x. G de menos x, uma vez que a g de x é 1 menos x ao quadrado, x à quarta, então g de menos x, eu vou pegar onde tiver x aqui na expressão, eu vou jogar menos x, então vai ficar 1 menos x à quarta, ok? Ó, o menos x está aqui e eu vou jogar onde tiver na expressão, ok? Então, o que deu aqui? Isso aqui vai ficar 1 menos x à quarta. Como esse expoente aqui é par, né? Esse expoente aqui é par, então, no final das contas, o menos x à quarta é igual a x à quarta, né? Basicamente, esse sinal aqui vai para o espaço, né? Então, menos x à quarta é igual a x à quarta. Então, vou colocar aqui, olha, x à quarta. Vai ficar aqui, ó, x à quarta. Ok? Mas espera aí, quem que é essa função? Essa função é a própria g de x. Ou seja, eu fiz uma continha e eu cheguei que g de menos x é igual a g de x. Isso significa que a minha função é o quê? Ela é par. Ok? Isso aqui é uma função par. Então, logo, g é par. Ok? G é uma função par, porque satisfaz isso aqui. A minha função é g, a expressão dela é 1 menos x à quarta. Alguém sabe desenhar essa função aí? Ó, sempre que tiver um expoente par, a função será par? Não. Não. Vou colocar um exemplo aqui que isso não vai ser. Mas só voltando aqui, g de x, 1 menos x à quarta. G de x igual a 1 menos x à quarta. Vocês sabem desenhar isso aí? E o fato é isso que é simples, extremamente simples de se desenhar. Quando a gente desenhar, a gente vai ver que de fato ela é uma função par. E isso aqui é exatamente a função potência, que é a matéria que a gente vai entrar agora, né? Então a gente vai aprender como é que a gente desenha isso aqui. Aí a gente volta aqui e faz o desenho. Ok? Não sei se vai ser nessa aula, mas beleza. Então vamos responder aqui a pergunta aqui. Por exemplo, vamos pegar a função h de x igual a x ao quadrado mais x. Essa função aqui, ela, acredito que ela não vai ser nem par nem ímpar. Ela tem expoente par. Ok? Quer ver? Olha só.
Vamos calcular aqui o h de menos x. Quem que é o h de menos x? É menos x ao quadrado mais menos x. Ok? Então isso aqui é o quê? Então isso aqui é menos x ao quadrado vai ser x, mais com menos é x ao quadrado, né? Menos x ao quadrado é x ao quadrado, mais com menos, menos x. Note que h de menos x deu x ao quadrado menos x. E olha só a minha expressão. H de x é x ao quadrado mais x. Note que não dá a minha função h, mas também se eu não colocar, se eu tentar colocar um x em evidência aqui, olha, por exemplo, eu falo assim, vou colocar um x em evidência aqui, vai ficar assim, ó, menos x ao quadrado mais x. Ou seja, se eu colocar um menos em evidência para ver se essa daqui é a minha h, essa daqui também não será a minha h por causa desse menos aqui. Moral da história, essa função h não é par nem ímpar. Vou colocar aqui em cima, aqui, ó. H não é par nem ímpar. Ok? Então, essa é a conta algébrica dela. Agora, é comum ter função que não é nem par nem ímpar? É o mais comum que tem. Para a função ser par, ela tem que ser um espelho com respeito ao eixo y. Para ser ímpar, tem que ser um espelho, né, com respeito ao eixo y, depois com respeito ao eixo x. Então, né? Mas os grafos das funções que a gente vê, elas não são espelho em geral. Então, elas não são nem pares nem ímpares. Né? Então, é mais fácil ter uma função que não é nem par nem ímpar. Mas é importante você saber quando é que ela é par ou ímpar. Ok? No caso, ela não é nada. Ela não é nem par nem ímpar. Ok? Par e ímpar é uma classificação, mas não é uma dicotomia. Dicotomia é algo quando ou você é isso ou não é. Né? Ou você está vivo ou você está morto. Né? Então isso é uma dicotomia. Beleza? Mas isso aqui não é dicotomia. Você pode ser um, pode ser o outro, mas pode não ser nenhum dos dois. Ok, vamos nessa última aqui da H. A letra C. O que é isso aqui? Bom, H de x igual a x ao quadrado menos 2x menos x ao quadrado. Eu acho que isso aqui não vai ser nem par nem ímpar. Ó, h de menos x é igual a 2 que multiplica menos x menos x ao quadrado. Vou ter que colocar de outra cor aqui, ó, o menos x aqui. Estou jogando o menos x onde tinha o x. Então vai ficar menos 2x menos x ao quadrado é x ao quadrado. Note que esse menos aqui, olha, ele impede, ele está aqui, mas não está aqui. Okay? Então isso aqui não é h e também isso aqui não é a menos h. Então, olha, eu posso até dizer o seguinte, olha, isso aqui é diferente da h e ele também é diferente da menos h. Então, logo H não é par nem ímpar. Beleza? Então é isso aí, é algo que é útil você ter ideia. Então, às vezes você tem uma expressão lá de uma função, você fala assim, será que é par ou ímpar e tal, já tem uma ideia do gráfico. Beleza? Só mais uma coisinha aqui. A reflexão com respeito aos eixos. A gente fechou aqui essa parte de par ou ímpar, ok? Eu vou falar sobre essa parte aqui de reflexão com respeito aos eixos
aí a gente entra de fato nas funções potências. Eu acho que eu vou deixar para amanhã, para entrar de fato nas funções potências. Mas essa daqui, ela está bem ligada à função par ou ímpar. Okay? Então acho que é útil a gente falar nela agora. Na verdade, tem uma tabelinha um pouco mais extensa disso aqui, de reflexão com respeito aos eixos, mas eu vou colocar essa tabela um pouco maior quando a gente já tiver falado sobre as exponenciais, logaritmos e trigonométricas, porque aí fica mais fácil da gente visualizar. Então, a gente tem mais coisas para dar exemplo. Okay? Então, por enquanto, essas duas aqui. Então, suponha que C seja maior do que 1 para obter o gráfico de Y. Bom, o que eu estou fazendo? Não, essa parte aqui, ó. Na verdade, isso aqui não tem, ó. Essa daqui. Porque isso aqui veio da tabela completa. Isso aqui não precisa nem ler. Aqui. Ok. Então, começa aqui, ó. Para se obter o gráfico dessa daqui, reflita o gráfico da F em torno do eixo Y, do eixo X. E dessa daqui, reflita o gráfico da F em torno do eixo Y. Então, moral da história, eu suponho que eu sei fazer o gráfico, de F, ok? E aí eu vou lá e coloco um menos antes da expressão da F. Aí eu gerei uma outra função. Essa outra função, o gráfico dela é o gráfico da F, só que ela está espelhada no eixo X. Simples assim, só porque você trocou o sinal aqui de fora. Se você troca o sinal lá de dentro do argumento, o que vai acontecer? A reflexão será em torno do eixo Y. Ok? Então, seria basicamente... Bom, essa é a ideia. Vamos fazer uns exemplos aqui, só para a gente... Aqui. Exemplo. Vamos pegar aqui f de x igual a x ao quadrado. Okay? Então, essa daqui é a minha f. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um menos na frente da expressão da f. Ok? Então, vou colocar assim, ó, f de x igual a menos x ao quadrado. Ok? Então, eu vou tirar uma função base daqui. Vou tirar essa função aqui, ó, g. É a função x ao quadrado. Eu sei desenhar a função g? Sabemos desenhar a função g. Né? Deixa eu no cantinho aqui. Sabemos desenhar a função g? Sim. Nós já desenhamos várias vezes aqui. Tá fazendo assim, ó. Assim e assim. Essa daqui é a minha função g. Ok? Agora, quem que é a minha função f? A minha função f é menos x ao quadrado. Então, basicamente, o que eu estou tendo aqui? Eu tô tendo aqui que a minha f de x é menos a minha g de x. Porque a minha g de x é x ao quadrado. E a minha f é menos x ao quadrado. Então, eu estou tendo um menos que está multiplicando essa função que eu sei desenhar. Ok? Então, tem um menos multiplicando uma função que eu sei desenhar. Isso aqui vai gerar uma função cujo gráfico é o quê? É simplesmente eu refletir o eixo, tudo que tiver nessa função, com respeito ao eixo x. Aqui, ó. Suponho que o eixo x e o y está aqui. Então, como que eu vou refletir isso aqui? É reflexão. Okay? Essa daqui é simplesinha. Vamos fazer mais uma aqui depois. Aqui. Então, essa daqui é a minha f. Então, a partir de uma função que eu conheço, como eu coloquei um menos à frente da expressão dela, o gráfico dela é simplesmente uma reflexão com respeito ao x.
Note que lá no módulo a gente fazia uma reflexão sempre para cima. Passou para baixo, você joga para cima. Aqui é uma reflexão geral. Se está em cima, vai para baixo. Se está embaixo, vai para cima. Lá no módulo, se está embaixo, vai para cima, mas quem está em cima não desce, não. Ok? No módulo, só manda para cima. Quando você coloca o menos aqui, você troca. Quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Ok? Vamos fazer mais uma aqui desse aqui. Vamos pegar aqui f de x. Ó, f de x. Ok, eu vou pegar uma ainda fácil aqui, vamos pegar aqui, ó. X mais 1. Vamos pegar aqui, ó, módulo de x mais 1, menos módulo de x mais 1. Mas eu não queria uma dessa daqui, cara. Já sei. Vamos pegar essa daqui, olha. Menos. Mas eu queria. Ok. É porque é tudo muito simples, né? A gente não viu ainda as funções potências para poder dar uma dificultada aqui, né? É o seguinte aqui. Vou colocar menos aqui, vou pegar essa daqui. Menos x ao quadrado mais 1. Vamos desenhar essa função aqui usando essa função g como base. Aqui, ó, g de x igual a x ao quadrado mais 1. X ao quadrado menos 1. Então, a minha g é essa função base que está aqui e a minha f é menos ela, ok? Então, como que seria o gráfico dela? Então, vou pegar aqui, olha. Aqui. X e y. Vamos fazer o gráfico dessa função g, que é o que? É a função x ao quadrado, e aí eu translado uma unidade para baixo. Ok? Então ela fica como? Ela fica assim, ó. Ok? Então essa daqui é o gráfico da G. E aí quem que é o gráfico da F? A minha F eu estou colocando menos o gráfico da G. Ok? Então eu simplesmente vou pegar aqui e vou fazer uma reflexão com respeito ao eixo X. Ok? Uma pergunta aqui. Deixa eu só terminar essa daqui e eu respondo. Então vou fazer uma reflexão aqui. Como é que vai ficar? Eu vou refletir com respeito ao eixo X. Quem está aí em cima vai para baixo e vice-versa. Então vai ficar assim, olha. Essa daqui é o gráfico da F. Ok? Aí não existe o gráfico da verde. E é isso aí. Então, assim, essa parte de baixo foi para cima, a parte de cima foi para baixo. Então, essa daqui é o gráfico da função que eu queria. E simplesmente, se eu soubesse desenhar o gráfico dessa daqui, e eu sabia, né, desenhar o menos ela é simples, né? Isso aqui é bom porque, por exemplo, você tem uma função h, a função menos seno de x. Se você sabe desenhar a função, o gráfico da função seno, o gráfico da menos seno você sabe fazer também. Então, quando você tem um menuzinho trocando o sinal todo, simplesmente você faz uma reflexão com respeito ao eixo X. Vamos ver lá. Então, o sinal de fora só modifica o gráfico da função. O sinal de fora modifica a expressão da função, que a consequência no gráfico da função é uma reflexão no eixo X. Beleza?
Vamos pegar agora... Quem entendeu isso aí que eu acabei de falar? Só para terminar a aula, vamos fazer o do outro, quando a gente troca o sinal lá de dentro. Ok? Aí acaba. Quem entendeu isso aí? Beleza, bacana. Nós temos 15 pessoas aí, hein? E o restante aí tá... O fato é, você tem uma expressão. Se você coloca um menos na frente da expressão, o gráfico vai ter uma reflexão com respeito ao eixo X. Ele vai... Basicamente isso. Agora, se eu sei desenhar o gráfico da f e eu quero desenhar o gráfico da f de menos x, o que acontece? Se eu tiver f de menos x, eu vou gerar uma nova função cujo gráfico é simplesmente eu pegar o gráfico da que eu sei fazer e fazer uma reflexão em torno do eixo y. Então é um espelho assim, ó. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou pegar aqui, exemplo. Eu tenho a minha função f de x é igual a por exemplo, eu posso pegar vamos pegar aqui um negócio que eu queria falar sobre as trigonométricas e as exponenciais para poder ter mais gama de exemplos para poder criar. Porque isso aqui só no x ao quadrado fica muito pouco. Né? Vamos pegar o seguinte aqui, ó, x ao quadrado. Vai ficar mesmo. Desse daqui o que eu consigo enxergar é só o x ao quadrado mesmo, o x normal. Suponha que a minha f seja essa daqui. Deixa eu colocar aqui, x ao quadrado mais 1. Suponha que a minha f seja essa daqui. Ok? E a minha g seja essa daqui, ó, g de x igual a x mais 1. Ok? Então, eu quero desenhar o gráfico da minha f, ok? A partir do gráfico da minha g. Olha só, a minha f é simplesmente a g de menos x. Então, olha só, vamos resetar aqui, ó. Essa daqui é a função que eu quero desenhar. Beleza, eu poderia chegar e desenhar essa função? Poderia. Ela é simples? Ela é simples. Todo mundo sabe desenhar? Provavelmente. Isso aqui é uma função polinomial de grau 1, cujo gráfico é uma reta com coeficiente angular negativo, né? Então, menos 1, aqui, então ela vai descer 45 graus, cortando o eixo y no x igual a 1, né? Na altura 1, então ela vai ser uma reta assim. Beleza. A gente sabe desenhar essa daqui? Sabe. Ok? Então a questão é, eu quero desenhar essa aqui. Não, a questão é, eu quero enxergar essa função aqui como sendo essa daqui com o menos aqui. E ver a reflexão com respeito ao eixo x. É isso que eu quero enxergar. Ok? Então, vou até desenhar o gráfico dessa função aqui na frente, só para não ter problema. Vamos desenhar o gráfico da f aqui, para a gente comparar depois. Ok? Ó.
Vou deixar aqui no cantinho. Então aqui, ó, essa daqui é o gráfico da f, que eu vou fazer aqui, ó. X e y, olha só, menos x mais 1, então ela está descendo aqui, passando pelo 1. Vamos colocar ela aqui, ó, passando pelo 1. Então vai estar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos assim. Então essa daqui é o gráfico da f, ok? Beleza. Vamos enxergar a minha f como sendo da seguinte forma. Eu vou pegar aqui vou até aumentar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui uma função g, ó, g de x, que é igual a x mais 1. Okay? E aí eu tenho que a minha f é a g de menos x. A f é a g de menos x. É porque isso aqui é muito bom você falar dessa parte aqui quando você tem a função seno e cosseno, as funções trigonométricas, porque aí você vê a reflexão com respeito ao eixo. Né? Mas na falta delas eu vou ter que construir essas com essas aqui. Então, a minha função f é menos x mais 1, ok? Acho que está até muito pequeno aqui, né? Então, a minha f de x é menos x mais 1. O gráfico da f é essa, beleza, não há o que reclamar. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para essa função g, e eu vou falar qual é a alteração que eu faço nessa expressão para eu obter essa. Bom, a alteração é simplesmente jogar menos x no lugar do x, porque quando eu faço isso vai ficar menos x mais 1. Moral da história, a minha f é a g de menos x, ok? E aí a questão é, eu sei desenhar o gráfico da g? Sei, eu vou desenhar aqui. Se eu sei desenhar o gráfico da g, o gráfico da g de menos x, o que acontece quando eu coloco um menos? Quando eu coloco um menos aqui dentro, basicamente eu vou estar fazendo uma reflexão em torno do eixo y, ok? Então, eu vou desenhar o gráfico da g e vou fazer uma reflexão em torno do eixo y. Isso aqui, eu vou ter que obter o gráfico da minha f. Então, quem que é o gráfico da g? X mais 1. Vamos desenhar x mais 1. X mais 1 é coeficiente angular positivo, vai estar inclinado para cima, 45 graus, passando também pelo número 1, vai ser essencialmente isso aqui, ó. Opa. Espera aí, deixa eu chegar para cá, que senão eu não enxergo direito aqui. Vai ser isso aqui. Então, essa daqui é o sinal da minha f, ok? Isso aqui é a minha f. Isso aqui é a minha f. Essa daqui é a minha g, ok? E isso aqui está dizendo o quê? Está dizendo que o gráfico da f é igual ao gráfico da g refletido no eixo y, porque eu troquei o sinal do x aqui de dentro. Então, se eu pegar a minha g e refletir no eixo y, o que vai acontecer? Essa parte que está aqui, imagina um espelho, né? O eixo y é um espelho. Então, essa parte vem para cá e essa parte que está aqui vem para cá. Então, ela bate certinho. É como você pegar uma folha de papel e você virar assim, ó. Quando você faz isso, você sai dessa função da g e vai para a função f. E esse é o moral da história, ok? Você faz essa reflexão. Então, resumindo, quando você troca o sinal lá fora, você reflete assim, no eixo x. Quando você troca o sinal lá dentro, você reflete assim, no eixo y. Ok? Tem que passar num positivo? Mas passa. Note que ambos estão passando num positivo. Assim, eu coloquei um para um quadradinho aqui. Então, o número 1 ele está aqui, ó. Okay, ambos passam aqui. Qual que seria, só para a gente... Vamos fazer uma reflexão aqui no eixo
Aqui, ó. Como que seria a reflexão disso aqui, olha, no eixo Y? Como que seria a reflexão disso aqui no eixo Y? Seria isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Então, o verde é a reflexão do azul no eixo Y. Ok? Vamos refletir no eixo X. Alguma coisa. Se eu quiser fazer uma reflexão no eixo X. Vamos pegar algo de verde aqui. Qual que é a reflexão desse verde com respeito ao eixo X? Vou colocar de azul aqui. Isso aqui vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Então, e se passasse, né? Se passasse também, você teria que refletir, né? Então, a reflexão do verde é o azul, a reflexão desse verde aqui é o azul. No primeiro, com respeito ao eixo X, nesse segundo, com respeito ao eixo Y. Né? E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Se eu pegar esse vermelho e refletir com respeito ao eixo Y, eu vou obter pegar o amarelo, né? Eu vou obter o vermelho. Beleza? Então, por que nós fizemos essa técnica? Por que eu resolvi apresentar isso para vocês agora? Porque, por exemplo, vocês vão encarar agora, né? Ah, beleza, quem que é o gráfico de x à quinta? É simples de se fazer, a gente vai ver. Ah, mas e quem que é o gráfico de 1 menos x à quinta? Simplesmente você desenha o gráfico de x à quinta, aí você olha, o menos x à quinta. Aí você reflete, tem um menos de fora, você reflete com respeito ao eixo x, o gráfico dessa função, e depois você soma uma unidade. Então você desenha o x à quinta, reflete e soma uma unidade para fora. Ou seja, 1 menos x à quinta é fácil de se desenhar você sabendo o x à quinta. E como que é fácil de desenhar? Porque a gente sabe o que significa ter um menos aqui. Ok? A gente sabe que isso aqui é simplesmente uma reflexão. Ok? A gente vai falar sobre isso então amanhã, e aí a gente já vai ter também exemplos. Note que essa aula aqui é uma aula que você não tem muita conta para fazer. É coisa mais de você analisar. Né? Mas a gente não fez conta, né? Igual em outras aulas, né? E no cálculo também, você vai chegar lá em integral, você vai fazer conta. É conta que para encardir. Né? Mas isso aqui não teve muita conta. É algo que é mais visual, geométrico. Né? É um feeling que você tem que adquirir. Beleza? E eu acho isso importantíssimo. Né? Porque é o que vocês vão ter que usar no cálculo 1 também. Essa habilidade. Beleza? Alguém tem alguma dúvida em alguma coisa? Quer falar alguma coisa?